Olá a todos e a todas. O objetivo dessa unidade é apresentar alguns aspectos da discussão recente que surge no âmbito das reflexões sobre o desenvolvimento. Vamos focar em duas tendências. A primeira se refere à formação de uma consciência coletiva sobre impactos ambientais difusos não ligados a uma ação individual. Isso se deve à divulgação de resultados de pesquisa de diferentes áreas das ciências exatas, que têm como objetivo comum a investigação de mudanças globais em função da ação antrópica. Para salientar a gravidade da situação, Paul Crutzen, ganhador do Prêmio Nobel de 1995, propôs no ano de 2000 o termo de antropoceno como nova nomenclatura para denominar o período geológico atual. A sua intenção era documentar que a humanidade chegou ao ponto que ela se tornou capaz de interferir no sistema Terra com consequências comparáveis àquelas de grandes acontecimentos naturais, como, por exemplo, erupções vulcânicas ou meteoritos. No campo da política internacional, os conhecimentos sobre as mudanças globais entram na agenda através do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas das Nações Unidas. No ano de 2000, a Assembleia Geral das Nações Unidas lança os Objetivos do Milênio, um conjunto de medidas cujo objetivo era a redução da pobreza no mundo até o ano de 2015. E, em 2015, divulga os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Ambas as iniciativas se encaixam na tentativa de sensibilizar os Estados signatários para mudanças nas suas políticas nacionais em direção a aprofundamentos de suas estratégias de desenvolvimento sustentável. Concluiremos a unidade com uma reflexão sobre os desafios que o risco de mudanças globais impõe para a reflexão sobre o desenvolvimento. Os conceitos que vamos conhecer nessa unidade são antropoceno, mudança global, grande aceleração, fronteiras planetárias, capacidade de carga, pegada ecológica, dia de sobrecarga, objetivos de desenvolvimento do milênio e objetivos do desenvolvimento sustentável. O termo antropoceno se tornou mais conhecido no mundo científico a partir do ano de 2000. Nesse ano, o meteorologista Paul Crutzen, ganhador do Prêmio Nobel de 1995, usou a palavra para descrever a época atual. Crutzen ganhou notoriedade no mundo acadêmico pelos seus trabalhos sobre as mudanças químicas na atmosfera geradas pelas emissões de gases, tais como o buraco de ozônio. Ele queria mostrar com o termo antropoceno que a humanidade entrou em uma nova época geológica, que se caracteriza pelo fato que as mudanças que afetam os ciclos biofísicos e bioquímicos da Terra são resultados de uma ação humana no planeta. Ele situa o início do antropoceno junto ao início da industrialização com o uso da máquina a vapor. Lembramos que nas ciências há um ramo chamado de geocronologia ou estratigrafia, que define critérios para a classificação e periodização da idade da Terra. A Comissão Internacional de Estratigrafia é responsável pela periodização que se usa para datar eventos na escala do tempo geológico. Atualmente, vivemos na época do Holoceno, que iniciou há 12.000 anos, no período Quaternário, que iniciou há
2,6 milhões de anos, e na era do Cenozoico, que começou há 66 milhões de anos. Diferente da ideia do desenvolvimento sustentável, que nasce dentro de um contexto político, a discussão em torno do antropoceno tem as suas origens, sobretudo, nas redes de pesquisadores das áreas de ciências exatas. Já em 1979, se constituiu o Programa Global sobre Pesquisas Climáticas. Investigações nos anos de 1980 mostraram que as mudanças climáticas eram parte de um fenômeno mais amplo ainda, as mudanças globais. Assim se formou em 1987 o Programa Internacional para a Geosfera e a Biosfera, uma rede de cientistas e pesquisas internacionais sobre o sistema Terra nas suas diferentes dimensões: superfície terrestre, oceano e atmosfera, e as relações e dependências existentes entre eles. O IGBP foi financiado pelo Conselho Internacional para a Ciência, uma organização não governamental que reúne academias nacionais de ciências e organizações internacionais de ciências. O IGBP recebeu apoio logístico da Academia das Ciências da Suécia em Estocolmo. O programa findou em 2015. Tanto o WCRP como o IGBP trabalharam de forma próxima ao painel intergovernamental de mudanças climáticas, uma organização do Sistema das Nações Unidas, criada em 1988, com a função de subsidiar os governos com informações científicas sobre as mudanças climáticas, suas implicações e riscos, e propor formas de adaptação e opções para sua mitigação. Em 2015, o Programa Internacional de Geosfera e Biosfera publicou um trabalho intitulado A Trajetória do Antropoceno, a Grande Aceleração. O artigo é uma atualização de um livro de 2004 que teve o título Mudanças Globais e Sistema Terra, o planeta sob pressão. O objetivo do texto original era apoiar a argumentação que as consequências da atuação humana alcançaram um nível que justifica a escolha do Antropoceno como nova época geológica. O livro se baseou em resultados de diversas pesquisas do IGBP para mostrar o grau de modificação que o sistema Terra está sofrendo desde o início da industrialização. Os indicadores construídos confirmaram a hipótese inicial da visibilidade da ação humana a partir de 1750. No entanto, eles mostraram ainda algo mais. A partir de 1950, há uma mudança dramática na magnitude e na taxa dos rastros deixados pelos humanos no sistema Terra. A partir dos anos de 2007, os autores se referem ao conjunto dos indicadores com a dominação grande aceleração. A escolha do termo foi inspirado no livro de Polanyi, The Great Transformation, a Grande Transformação. Isso foi o título da sua obra principal, publicada em 1944. Nessa obra, ele apresenta uma análise holística das mudanças e transformações que caracterizam a sociedade moderna. Os indicadores selecionados para ilustrar a grande aceleração foram divididos em dois grupos: tendências socioeconômicas
e tendências do sistema Terra. O gráfico do lado esquerdo mostra os indicadores socioeconômicos, cada um mostrando o valor total e os valores para o conjunto dos países desenvolvidos membros da OECD, dos BRICS, que são Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e dos outros países. Em todos os gráficos fica visível o aumento vertiginoso dos valores após 1950. E sempre há uma tendência de crescimento em andamento. Farei breves comentários sobre alguns dos indicadores em exposição. Há um descompasso entre o crescimento populacional, que fica concentrado nos países não membros da OECD, e o crescimento do PIB, que está centralizado nos países da OECD. Eles são responsáveis por 74% do PIB global. No entanto, esses países da OECD só possuem somente 18% da população global. A partir dos anos de 2000, a participação dos BRICS nos indicadores está crescendo. Em 2006, a China superou os Estados Unidos como maior emissor de CO2 e, em 2013, a emissão per capita de CO2 da China, em torno de 7,2 toneladas por pessoa por ano, já ultrapassa o valor da Europa, que é 6,8 toneladas por pessoa por ano. O processo de urbanização está crescendo, sobretudo na Ásia e na África, sempre seguindo o modelo da urbanização norte-americana. A população urbana da China cresceu entre 1978 e 2012 de 18% para 53%. Em relação às tendências do sistema Terra, apresentado no lado direito, quero chamar a atenção para os gráficos referentes à captura de peixe marinho, que está em uma fase de leve declínio, indicando o esgotamento dos estoques dos mares e a sua substituição pela piscicultura. Essa tendência é confirmada pelo aumento da quantidade de camarão criado em cativeiro, sobretudo na Ásia, que concentra 89% da produção mundial e tem China como maior produtor individual. Embora a apresentação dos dados foi feita com a intenção de dar suporte à aceitação do Antropoceno como nova era geológica, eles conseguem mostrar que a humanidade está inserida em uma relação sociedade-natureza que coloca em xeque as bases materiais de sua sobrevivência. Além do termo grande aceleração, surgiram nas últimas décadas outros conceitos com a mesma intenção: mostrar a realidade insustentável. Vou apresentar alguns. O conceito das fronteiras planetárias foi elaborado por um grupo de cientistas ligados ao Stockholm Resilience Center. A sua ideia básica é que há limites ecológicos que precisam ser respeitados para não colocar em risco a estabilidade dos ecossistemas e, por consequência, a humanidade. Foram identificados novos sistemas de suporte à vida, cujos limites não devem ser ultrapassados sob o risco de extinguir a capacidade de sobrevivência humana. Para cada dimensão foram definidas, baseados nos conhecimentos científicos atuais, áreas de atuação segura, áreas de insegurança para os quais não há como definir parâmetros claros, ou que indicam uma necessidade urgente da ação humana. E, finalmente, uma zona de perigo, onde há uma possibilidade grande de colocar em risco
o sistema Terra. As dimensões escolhidas e as variáveis de controle são mudança climática, variável de controle nesse caso seria a concentração atmosférica de CO2. Mudança da integridade da biosfera, que se avalia a partir da taxa de extinção, que são extinções por milhões de espécies por ano, e pelo índice de integridade da biodiversidade. O esgotamento de ozônio estratosférico se mede através da concentração de O3. Para a acidificação oceânica, ainda não tem uma medida geralmente aceitada. Em relação aos fluxos bioquímicos, se trabalha com fluxos globais de fosfatos do sistema aquático de água doce para os oceanos, e também se avalia os fluxos regionais de fosfato de fertilizantes para solos erudíveis. Também se observa o fluxo de nitrogênio global e a fixação biológico, industrial e intencional de nitrogênio. No caso das mudanças no uso da terra, as variáveis de controle são, no nível global, a área de terra florestada em relação à área de cobertura de floresta original, e por bioma há uma variável de controle que é área com floresta em relação à área potencial com cobertura florestal. No caso do uso de água doce, o indicador global é o consumo máximo de água em quilômetros cúbicos por ano, e há também um indicador por bacia hidrográfica, que é a retirada da água como percentual do fluxo mensal do rio. No caso das cargas atmosféricas de aerossol, a variável de controle é a densidade ótica de aerossol. O sistema está aberto para receber novas dimensões, caso seja necessário. A capacidade de carga define, de forma geral, a quantidade máxima de uma população que o meio pode sustentar sem ficar prejudicado na sua capacidade de regeneração. No que tange à capacidade de carga da Terra para a população humana, não é simples de definir um número. Haja vista que não somente fatores ecológicos e biológicos precisam ser levados em consideração. Fatores sociais tais como a qualidade do sistema de saúde, do saneamento e padrão de consumo influenciam também nos cálculos. A pegada ecológica é uma medida para calcular o tamanho da área biologicamente produtiva necessária para sustentar o estilo de vida de uma pessoa. A unidade de medida é o hectare global, que se refere a um hectare com uma produtividade biológica na média global. A ideia da pegada é comparar os impactos ambientais de um certo estilo de vida com a capacidade de reprodução biológica de um certo território ou da Terra como sistema global. O fator que mais importa no cálculo da pegada ecológica é a produção de CO2 associada a um certo estilo de vida. Por outro lado, fatores não biológicos, como rejeitos, recursos naturais não renováveis, materiais tóxicos, não entram no indicador que foca, sobretudo, nos fatores biológicos. Apesar dessas limitações, a pegada ecológica
é uma maneira eficiente para visualizar e comunicar o impacto ambiental e a sustentabilidade de um estilo de vida. O Dia de Sobrecarga da Terra é uma medida que foi derivada da pegada ecológica e marca o dia do ano em que a humanidade usou todos os recursos biológicos que a Terra pode renovar durante todo o ano. Os cálculos para o ano de 2020 indicam que a humanidade vive uma sobrecarga de 60%. Ou, em outras palavras, ela usa uma quantidade de recursos biológicos que precisam para sua regeneração recursos equivalentes a 1,6 planetas Terra. A série temporal dos dados mostra uma tendência crescente de uso de recursos biológicos, sobretudo a partir do ano de 2000. Também fica visível que a redução da atividade econômica devido à pandemia em curso levou a uma redução da pressão sobre a capacidade de recuperação biológica da Terra. Calcula-se que o dia da sobrecarga em 2020 será o dia 22 de agosto, o aumento de 3 semanas em relação à data de 2019, que foi de 29 de julho. Antes de fazer uma avaliação das consequências que os argumentos lançados na discussão sobre o antropoceno representam para a discussão mais geral sobre o desenvolvimento, gostaria de mencionar as ações que se desdobraram no sistema das Nações Unidas após a Rio 92, no que tange a sua posição sobre desenvolvimento e meio ambiente. Em dezembro de 2000, a Assembleia Geral das Nações Unidas, na sua 55ª sessão, aprovou uma série de medidas cujo objetivo era a redução da pobreza no mundo até o ano de 2015. O documento, intitulado Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, destacou como principais desafios para a humanidade o combate da pobreza, a garantia da paz e a proteção ambiental. Dados da organização indicavam que, nesse momento, cerca de 1 bilhão de pessoas estavam vivendo em condições de extrema pobreza. Seguindo os critérios das Nações Unidas, isso significa ter uma renda com um poder de compra equivalente a menos de $1 americano por dia. Apesar de usar um critério econômico para definir as faixas da pobreza, o documento apresenta um entendimento de pobreza que a define como falta de oportunidades e possibilidades. Os signatários da declaração se comprometeram a implementar estratégias nacionais para colocar em prática nos seus territórios os 8 objetivos e as suas 22 metas. Na conferência de Rio +20, no ano de 2012, os participantes reiteraram os seus compromissos com o combate da pobreza e com a sustentabilidade econômica, social e ambiental. Na Assembleia Geral das Nações Unidas de setembro de 2015, aprovou-se uma lista com 17 objetivos que constituem os objetivos do desenvolvimento sustentável e que deveriam ser colocados em prática até o ano de 2030. E cada ano se fará um relatório para documentar os progressos. No Brasil, os objetivos foram incluídos na Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável do governo federal. No entanto, há dúvidas em relação ao compromisso do governo brasileiro em colocar em prática os objetivos. Representantes da sociedade civil organizada mostraram no seu relatório para os eventos paralelos ao Fórum Político de Alto Nível nas
Nações Unidas em julho de 2019, a sua preocupação com as políticas governamentais brasileiras que visam o desmonte das estruturas participativas da sociedade civil e dos instrumentos para a implementação da Agenda 2030. Também se enquadra nesse comportamento o veto presidencial referente à inclusão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Plano Plurianual do Governo Federal para os anos de 2020 até 2023. A discussão sobre desenvolvimento, que até os anos de 1980 teve no seu foco principal os países em desenvolvimento, mudou a sua abordagem a partir dos meados dos anos de 1980. O relatório Brundtland e a Conferência sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente no Rio, em 1992, expandiram o olhar de uma abordagem cuja intenção era a análise dos motivos da falta de desenvolvimento para um olhar que coloca as consequências ambientais e sociais do desenvolvimento no centro de sua atenção. Essa ampliação ocorreu em função de um conhecimento melhor dos danos ambientais locais e globais causados pelo processo de industrialização mundial. Há um consenso no mundo acadêmico que o caminho de desenvolvimento em curso está colocando em risco a capacidade de resiliência do sistema Terra com consequências imprevisíveis para a humanidade. A resposta política que se formou dentro do sistema das Nações Unidas foram acordos internacionais que, por um lado, deram oportunidade aos países signatários de assinalar para a comunidade internacional as suas preocupações com a pobreza e as questões ambientais, e, por outro lado, eximi-los de uma responsabilização pelo cumprimento dos objetivos firmados. As pesquisas científicas que buscam desvendar o funcionamento do sistema Terra a partir da interação entre os processos biológicos, químicos e físicos que ocorrem na superfície terrestre, nos oceanos e na atmosfera, ampliaram muito o nosso conhecimento sobre os impactos globais e o risco que um processo de industrialização cada vez mais acelerado representa para o sistema terrestre. Integrar esses conhecimentos na discussão sobre desenvolvimento traz alguns desafios para a comunidade epistêmica. Vou tentar, de forma resumida, sinalizar alguns. Apesar dos avanços das ciências naturais, ainda há muitos fenômenos e processos de interação no sistema terrestre que estão desconhecidos ou, pela sua própria natureza, imprevisível. Uma das poucas certezas é o fato que a situação do planeta Terra cada vez mais é resultado da ação humana no passado. Porém, a complexidade das relações sociais não permite de associar as mudanças globais a um comportamento intrínseco da raça humana. Em outras palavras, as mudanças globais são resultado do comportamento humano no passado. No entanto, a responsabilidade e os ganhos não são distribuídos de forma igual. Ademais, os comportamentos precisam ser analisados junto com as instituições ou as formações sociais que os formam. Nesse contexto, a lógica da produção capitalista, que tem na valorização do valor um dos seus princípios organizativos, não pode ser eximida de sua responsabilidade. Dessa maneira, todas as tentativas de transformar a solução de problemas ambientais em oportunidades de negócio,
fontes de valorização do capital serão soluções paliativas. As mudanças em direção a uma relação mais prudente com o sistema Terra requerem decisões políticas e medidas que garantem a sua obediência. As mudanças globais em curso indicam que essas decisões não serão decisões win-win, que implicam em ganhos para todos. Pelo contrário, alguns precisarão reduzir o seu padrão de vida para possibilitar aumentar a dignidade de vida de uma grande maioria. A complexidade dos processos bioquímicos que compõem o sistema Terra exige da academia uma postura que precisa aceitar e aprender a lidar com a incerteza do mundo ao seu redor. As mudanças necessárias são profundas e requerem uma revisão da maneira como a própria ciência se vê. A sua fragmentação em disciplinas e subdisciplinas aumentou a sua exatidão e facilitou o acúmulo de conhecimento específico. Porém, essa especialização impede o diálogo. A complexidade dos processos sociais e naturais exige um diálogo interdisciplinar para assistir à reflexão sobre o futuro. A insegurança e a complexidade que caracterizam processos naturais e sociais ultrapassam a capacidade intelectual humana. E por isso, a ciência precisa abandonar a crença que a explicação do passado fornecerá conhecimento e segurança sobre o futuro. Isso exige uma atenção maior para a observação da emergência de novidades. Assim, se formará conhecimento sobre as formas de auto-organização presentes nos objetos de pesquisa. As ciências sociais que buscam contribuir para a solução de problemas precisam aprofundar o seu diálogo e a sua cooperação com os atores e as organizações fora da academia envolvidos nos problemas. Analisar os problemas, refletir sobre suas soluções e testar as propostas precisa se tornar um processo integrado onde a falha, a não solução do problema, não é visto como fracasso, mas como oportunidade de ampliar o conhecimento. Vamos resumir. Nos anos de 1990, resultados de pesquisas sobre os ciclos biofísicos e bioquímicos da Terra mostraram indícios que mudanças que afetam todo o planeta têm a sua origem na maneira como a humanidade se comporta dentro do seu ambiente natural. Desde então, uma série de medidas indicadoras foram apresentadas para sensibilizar a opinião pública para a gravidade do problema. A política internacional, na forma do Sistema das Nações Unidas, colocou para os Estados nacionais o desafio de ampliar os seus esforços no combate à pobreza e na busca por caminhos de desenvolvimento mais sustentáveis do ponto de vista social e ambiental. No entanto, no combate dos motivos que provocam as mudanças globais, a política internacional enfrenta limites devido às relações de poder que caracterizam a arena política e que oferecem pouco ganho para ações altruístas. A discussão política de propostas de mudança é de extrema importância. Somente assim será possível de definir responsabilidade e de distribuir custos e ganhos de forma discricionárias. A ciência, por sua vez, mesmo garantida a sua independência política e econômica, está diante de desafios que exigirão mudanças profundas na sua autoimagem. Os maiores desafios são a abertura maior para um diálogo interdisciplinar, o fortalecimento de sua capacidade de lidar com incertezas
à sua disposição de envolver atores não acadêmicos nos processos de soluções de problemas. Muito obrigado pela sua atenção.